Está no ar o 5º episódio do podcast Central OBPC da Igreja ao Brasil para Cristo Central de Telêmaco Borba. Eu sou o Roger e no programa de hoje eu converso com o presbítero Pedro. Ele conta para nós os trabalhos que ele realiza na Casa de Recuperação aqui de Telêmaco Borba. Está no ar o 5º episódio do podcast Central OBPC. Muito bem, já estamos aqui com o presbítero, meu amigo Pedro Araújo. Pedro, obrigado por estar aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Roger, o convite, me sinto lisonjeado de estar participando, né? Cumprimento a todos que estão ouvindo aí, é um prazer estar aqui com vocês. Pedro, como eu já falei na abertura, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os trabalhos da Casa de Recuperação. E eu queria que você contasse para nós. O Pedro, na verdade, já faz 7 anos, né, Pedro, que você faz esse trabalho, aproximadamente. Mais de 7 anos, quase 8 anos aí. Pouco mais de 7 anos. Como é que surgiu o teu interesse? Como é que aconteceu tudo isso para que você começasse e iniciasse a fazer esse trabalho? Então, Roger, é até engraçado contar isso, porque eu nunca fui adicto, né? Eu nunca usei drogas, né? No sentido de droga, bebida alcoólica, enfim, né, todo tipo de droga. E aí as pessoas não acreditam, mas o que você está fazendo numa casa de recuperação, né? Então, é até engraçado de falar, mas foi muito interessante, cara, como começou. Eu conheci o pastor Josué, que era o pastor da casa de recuperação na época, né? Faz alguns meses que ele já não está mais, né, na casa de recuperação, assumiu uma igreja, né? Hoje ele é pastor de uma igreja. E eu trabalhava, né, numa instituição financeira e por acaso eu atendi ele e foi muito assim de Deus, porque eu atendi ele, não me conhecia, eu não conhecia ele, não sabia que ele era pastor, muito menos que ele era pastor de uma casa de recuperação. E ali na conversa, eu atendendo ele sobre assuntos financeiros mesmo, ele no final da conversa, né, antes de se despedir, ele olhou bem para mim, apertou a minha mão e disse: você não pode levar uma palavra para nós na casa de recuperação? Eu sou pastor de uma casa de recuperação. E aí eu fiquei assustado, né? Eu olhei para ele e disse: mas como, né? Você nem me conhece e tal. Ele riu. Eu me lembro dessa cena, eu sempre comento isso com a minha esposa, porque foi muito de Deus. Ele riu e disse: eu não te conheço, mas o meu pai sabe quem tu és. Essa foi o primeiro contato que você teve com a casa, foi através dele nesse momento, nesse dia? Não. Eu tive contatos com casa de recuperação antes, cara. Eu tenho um primo, Rafael Bruck. Ele fazia um trabalho numa casa de recuperação e sempre que ele ia nessa casa de recuperação, ele não é a mesma, né, que eu vou. Ele sempre passava na minha casa e eu ia com ele. E eu brinco com ele que ele foi o cara que despertou isso em mim, né? Uhum. E hoje a gente está lá, né, há quase 8 anos servindo como voluntário, né, nessa casa de recuperação. Mas o primeiro contato que eu tive pessoalmente foi, né, nessa conversa com o pastor na época, né, dentro do meu ambiente de trabalho. E você lembra como é que foi essa primeira palavra que você levou lá para eles? Não tem como esquecer, né? Então conta para nós, que isso é interessante também, né? Cara, eu me lembro que eu fui com um amigo meu, Luciano, e a gente chegou, já tinha começado o louvor, cara. E, cara, uma presença poderosa, Roger. Eu sempre falo com as pessoas que caminham próximo da gente e têm a oportunidade de ir lá conhecer, é sempre as mesmas coisas que a gente ouve das pessoas que vão pela primeira vez. Eu confesso que eu cheguei, o louvor já tinha começado, e eu fiquei na porta do lado de fora, que dava acesso à porta lateral do templo. E eu me lembro que eu ali fora, ali com esse amigo meu, a gente começou a orar, né, antes de entrar, e o louvor já estava acontecendo. E eu me lembro, cara, que a gente foi tomado assim pelo Espírito Santo, cara, e eu me lembro que eu não conseguia entrar, cara, de tanta glória de Deus, assim, foi muito forte. E eu me lembro que aquela noite assim foi muito especial, cara. Eu brinco que eu não precisei pregar, o ambiente já estava pronto, já estava tudo pronto, entende? Eu lembro que eu falei uma palavra assim, aquilo já estava incendiado. Então foi uma noite assim inesquecível, que marcou a minha vida, a vida desse amigo meu que estava junto, porque a gente fala que lá
na casa de recuperação, a gente vai conversar muito aqui durante esses minutos que a gente está aqui. Eu costumo dizer que lá é um lugar, Roger, que as pessoas que estão lá, eles não têm mais aonde se agarrar. Não tem família, não tem amigos, não tem mais nada. O único lugar e a única pessoa que eles têm lá é a cruz, é Cristo, né? Então a busca é muito intensa, né? É uma presença assim diferenciada. Pedro, nesses um pouco mais de 7 anos, né, eu gostaria de que você falasse para nós, com a tua experiência, com o contato que você tem com o pessoal lá. Algumas pessoas talvez que estejam nos assistindo agora tenham uma curiosidade de saber, das pessoas que você conheceu, das histórias que você conheceu, o que leva uma pessoa ao vício? Então, Roger, é muito relativo, né? A gente pontuar algo, isso aqui é o que vai levar um indivíduo a entrar nas drogas, né? Na drogadição. Porque assim, existem vários fatores, né? Existem os fatores biológicos, né? Que a gente sabe que pessoas que são adictas, né? Que é uma doença que, né, talvez na própria por isso que fala que é os fatores biológicos, né? Algo interno, né? A pessoa já tem uma tendência, uma vulnerabilidade e ela acaba estando mais propícia, né, a entrar nas drogas. Mas a gente costuma dizer assim, Roger, que existem vários fatores, né? Mas o mais importante de todos eles, que eu costumo dizer que é o princípio de todas as coisas, né? Qual que foi o princípio que Deus fez? É a família. O princípio de Deus é a família. Então, eu costumo dizer que o fator mais importante, que tem mais peso, é a família. Então, eu sempre gosto de ponderar isso e sempre estar analisando, eu sempre converso isso com a minha esposa, porque assim, de inúmeras pessoas que passaram pela casa de recuperação, Roger, mais de 80% eu posso afirmar que são de famílias cristãs, entende? E dessas 80, né, desses 80% dessas pessoas, em conversas, em discipulados, aconselhamentos, a gente consegue identificar que em algum momento, né, da vida houve alguma falta, seja falta na parte familiar, de afeto, ou até mesmo de abusos. A gente consegue identificar que muitas pessoas, às vezes, tenderam para esse lado das drogas, que eles encontraram como se um refúgio para se esconder, para dar uma resposta para aquilo que eles estavam enfrentando, eles encontraram as drogas, né? E o interessante é que antes de vir para cá, eu li algo que me chamou a atenção, que dizia bem o seguinte, Roger, se o teu amigo te oferece droga, que tipo de amigo ele é? E aí é o outro fator que eu ia falar, né? É o convívio de onde você está, que é o relacionamento que você tem com as pessoas. De fato, essas pessoas que você tem relacionamento, elas te conduzem para qual lugar? Isso que é importante a gente entender. As pessoas que te cercam, elas te conduzem para um lugar correto ou elas têm a tendência para te levar para o que é errado? Entende? Então, existem vários fatores, mas eu, Pedro, nessa jornada toda que a gente acompanha, eu falo que o maior peso é a família. Agora, é interessante você falar para mim que você disse ali no começo que as pessoas ali não têm mais ninguém, né? E você até citou que não tem família. E você falou agora para mim que 80%, uma média, né? 80% dos que estão lá na casa são de famílias cristãs. Então eu queria entender um pouquinho. Essa família cristã muitas vezes abandona. Como é que as famílias tratam essa situação? Roger, cara, assim, quem está nos assistindo e talvez passou por isso, ou talvez você está passando por isso, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. O dependente químico, a gente costuma dizer que ele, por muitas vezes, a droga em si, ela corrói tanto o interior dessa pessoa que ela acha que está fazendo mal para ela só. Não, eu uso a minha droga e quem está sendo prejudicado sou eu.
E, na verdade, isso é uma mentira, porque ele está prejudicando toda a sua casa, todas as pessoas que o cercam, entende? Então, chega um determinado momento da caminhada que a família não tem mais força, entende? Ela não aguenta mais as mesmas coisas, entendeu? Aquela repetição, aquelas quedas, as mesmas conversas, as mesmas manipulações. Há uma tendência, então, que no começo a família vai tentar ajudar. Não, com certeza. Sempre no começo tenta ajudar. Com certeza, Roger. Com certeza, né, a família sempre é a primeira a buscar ajuda. Mas o que acontece com a reciprocidade, que é as vindas e indas, eles vão perdendo as forças, entende? E aí o que acontece? Às vezes a pessoa chega lá porque alguém encontrou na rua, ou algum líder de alguma igreja conversou, ele pediu ajuda, e essa pessoa então fez o encaminhamento dele, e obviamente com o decorrer do tratamento a família é comunicada, e aí existe todo, que a gente vai conversar aqui mais para frente, que existe todo em toda a história existe um final feliz ou um final triste. Mas eu costumo dizer que a gente gasta a nossa vida porque a gente acredita no Evangelho, a gente acredita no poder de Deus. Então, são muitas e inúmeras bênçãos e maravilhas que a gente contempla naquele lugar. As pessoas na casa de recuperação, Pedro, como que é o processo de tratamento? Qual o tempo médio de recuperação das pessoas que estão lá? É importante essa pergunta, Roger, porque muitas pessoas confundem, né? Uma casa de recuperação, uma clínica terapêutica com uma clínica psiquiátrica, por exemplo. Então, a gente precisa, né, pontuar aqui. Então, a clínica que é como a nossa, que é uma terapêutica, pelos órgãos responsáveis, eu sou do tempo que era de 12 meses, o prazo mínimo, né? E com várias mudanças que ocorreram, esse período caiu para 9. Né? E já clínicas psiquiátricas que são para reparos de danos, que mais eles mais medicam a pessoa, entende? Para tentar organizar o interior com medicamentos. E a diferença nossa é que a gente tem as 3 esferas que a gente trabalha, que é a disciplina, o trabalho e a espiritualidade. Né? Nessa ordem, a gente tem a espiritualidade sendo a terceira, mas na prática ela torna sendo a primeira, entende? Por se tratar de uma casa cristã, a base e o fundamento nosso é a palavra, é o Evangelho. Porque a gente não consegue enxergar mudança, transformação, Roger, se não for através de Cristo. Né? Não existe uma mudança de vida se Jesus não tiver, né, na história, no meio. Então, e aí nessas clínicas que fazem a medicação, é de 90 a 120 dias. Então, existe essa diferença. Entendeu? Então, nessa esfera que a gente trabalha, que é disciplina, trabalho e espiritualidade, o que é a disciplina? Aqui a gente precisa entender também, Roger, porque assim, a droga, como eu disse, ela vai corroendo tanto que ela distorce, ou seja, ela deturpa todo o princípio e valores que, por mais pequeno que seja, que foi construída, é desconstruída com a droga, entende? Então, a disciplina ela é o primeiro passo para se organizar o interior, seja de um dependente químico, seja de uma pessoa que queira uma mudança de vida. E para se mudar, para se ter essa disciplina, consequentemente tem o trabalho, que anda junto, que é o que é. Você tem disciplina, consequentemente você responde com o trabalho de acordo com a disciplina que você tem. Então, a gente acredita que esses dois é o que vai moldar o caráter, que está todo deturpado. E caráter, pessoas não tocam em caráter, entendeu? Então, a disciplina vai fazer com que a pessoa olhe para dentro de si, entende? E o trabalho vai fazer com que dignifique o homem, porque já foi, né, perdido. Por quê? Porque o cara não trabalha mais, já perdeu emprego, já perdeu família, já perdeu filhos, já perdeu tudo. Então, lá a gente faz uma reconstrução, e começando do lado de dentro. Porque a mudança nunca é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Então, a gente acredita na disciplina, que vai fazer olhar para dentro,
consequentemente, o trabalho, que vai dignificar, juntamente com a palavra, que é o quê? O cara vai olhar para dentro de si e vai dizer, cara, quem precisa mudar sou eu. Porque sempre há a transferência. Assim como houve no Éden, foi a mulher que o Senhor me deu. Mas foi. Então, sempre há uma transferência. Então, quando você tem uma disciplina e você olha para dentro de si, você sabe que o problema nunca é os outros, sempre é você. Então, quando você tem aí isso bem estabelecido, Roger, começa o processo de mudança. Porque aí a pessoa ela reconhece. E quando ela reconhece, ela se submete. Porque enquanto ela não reconhece, Roger, que ela tem um problema, que ela tem uma dificuldade, ela sempre vai achar que ela consegue com as suas forças. E aí é onde acontecem as maiores quedas, né? De pessoas que, às vezes, de vez em ficar os 9 meses, fica 5 meses. E aí perguntam, poxa, mas se eu sair com 5 meses, eu estava bem. Cara, você está saindo, pode ser que você se recupere. Mas se o prazo é 9, ou seja, ele rompeu com a disciplina, entende? Então, a disciplina é o resultado de uma transformação. Então, se você não consegue ter uma disciplina para cumprir o período que é estabelecido pela casa, você mente para você mesmo, entende? E aí começa, é como uma bola de neve. E aí começa numa coisinha pequena, e quando você vê, você está no estágio que você iniciou. Volta a estaca zero. E Pedro, qual que é a porcentagem de pessoas que vão para casa de recuperação e se recuperam realmente? Então, Roger, como eu disse, né, anteriormente, isso é muito relativo, né? E eu costumo dizer que a gente não se apega muito a esses tipos de números, né? Porque isso é muito relativo, cara. Eu, desses quase 8 anos que eu tô lá, vou compartilhar um fato que eu vivenciei em uma das oportunidades que eu tenho de estar ministrando a palavra lá. Eu ministrei uma palavra e assim como a rotatividade de meninos é muito grande, eu notei que tinha algumas pessoas novas nesse dia e tal. E terminou o culto e eu vi que veio um rapaz conversar comigo, um senhor já, um cara mais de idade. E ele falou, poxa, eu sou pastor e tal. Eu falei, poxa, que legal, cara, que alegria e tal ter você aqui. E aí ele falou para mim, cara, eu fiquei 17 anos, cara, limpo. E tive uma recaída. Então é muito relativo, Roger. Então, mas a gente costuma pegar uma média de 10% a 12%. Ou seja, de 30 internos, de 3 a 4 pessoas, a gente acredita, né, no processo de recuperação. Mas aqui eu preciso abrir um parênteses. Deixa só fazer uma pergunta. 3 ou 4 que passam no mínimo 9 meses. Que cumpre, né? Que a disciplina. Cumprem os 9 meses, saem e não voltam mais? Isso. E a gente acredita, mas assim, Roger, só para a gente entender essa recuperação, a gente precisa entender o que é a recuperação. Sim. Porque assim, às vezes a recuperação para alguns é o fato de não voltar mais. E eu sempre digo que a recuperação ela acontece em algumas esferas. Então, dentro dessas esferas, a gente acredita, Roger, que a recuperação ela acontece tanto na ressocialização, tanto no âmbito familiar, né, no âmbito profissional, que é justamente o trabalho, é restaurar e resgatar de novo, né, esses valores, e também no âmbito acadêmico, que seja estudo, seja curso, seja envolvimento eclesiástico, né? Se a pessoa ela tem uma base cristã, né, ela vai, de repente, tentar desenvolver algo, né, nisso. Então, a gente acredita nessas esferas. Por quê? Porque não existe uma recuperação se não existe uma ressocialização. Entende? A pessoa ela vai ficar reclusa, né? Não, ela precisa ser inclusa novamente. Ela precisa entrar no lugar onde ela está, onde é o natural dela, né? Porque aonde ela se encontrava não era natural, né? Foi as circunstâncias que o levaram àquele lugar, mas o lugar de origem dela não é aquele lugar. Então a gente precisa o quê? Reposicionar ele nesse lugar. Então a gente entende como recuperação quando a gente vê essas esferas se cumprindo. Entende? Porque é um processo. É um processo, isso não é 9 meses. Então, quando eu falo, Roger, que eu não me apego a esses dados, eu não me apego a essa quantidade de tempo, por quê? Porque quando era 12 meses, eu já achava pouco. Quando reduziu para 9, eu achei
menos ainda. Por quê? Porque não é o tempo que determina a mudança. O que determina a mudança é o quanto você está disposto a se submeter a ela. Entende? Então pode ser que pessoas que fiquem 6 meses nunca mais se envolvam. Por quê? Porque se você não entender que o problema não é a droga, você já deu o primeiro passo. Porque o problema não é a droga, Roger. Entende? É o que eu não canso de dizer isso na clínica. O problema é o pecado. Porque o problema no Éden não foi o fruto. Foi o pecado que eles cometeram fazendo aquilo que não deveriam fazer. Então, na questão da dependência química, o problema não é a droga. Porque você deixar de usar droga, isso é só um detalhe. Mas e os princípios? E a pessoa com quem você é? Entende? Então, a gente não está falando de deixar de usar droga. A gente está apresentando uma mudança de vida. Entende? É uma mudança de rota, é uma vida transformada, é uma pessoa diferente. Entende? Então, a gente acredita que a recuperação ela começa nesses processos. No âmbito familiar, porque ainda eu quero falar um pouquinho mais de família. Como é que é a volta para o âmbito familiar dessas pessoas, esse contato com a família? Porque família é uma coisa assim, eu não consigo me imaginar sem a minha família. E essas pessoas, como disse você, às vezes estão sem ninguém. E eles começam a melhorar, começa a dar tudo certo. Como é que é essa volta para o âmbito familiar, esse relacionamento familiar? Roger, muito importante, cara. Essa pergunta ela é uma das principais, se não a principal. Porque a gente acredita que tanto, como eu disse aqui no começo, né, desse vídeo, tanto os motivos que o levam as pessoas a entrarem, né, no mundo das drogas, né, na dependência química, ela tem um peso maior, como eu disse aqui, no meu entendimento, nessa longa caminhada, que vem da família, né, por talvez descuido, talvez por tantas coisas que foram geradas. Eu acredito também que o processo da recuperação, o peso maior está na pessoa, obviamente, mas o peso maior também está na família. Porque, como eu disse anteriormente, Roger, existe uma palavra que a gente usa que é codependência. Entende? Então, quando o usuário ele acha que está fazendo mal só para ele, esse é o maior engano. Porque, na verdade, ele está penalizando a todos que o cercam. Entende? Muito mais do que ele. Entende? Então, são os codependentes que sofrem sem usufruírem da droga. Ou seja, estão pagando o pato sem usar. Entende? Então, a gente tem um programa que a gente fala que é o Gama, que é as reuniões todas as segundas-feiras, para a família. Então, a pessoa ela é acolhida, só que esse período que ela fica acolhida, a família está sendo assistida. Entende? A gente aplica... Sem a presença do... Sem a presença dele, porque lá ele está sendo assistido e cuidado, e a família que está aqui fora também está sendo assistida e cuidada. Está sendo ministrado os 12 passos, que é o que a gente ministra a vida da família, que é justamente essa preparação, Roger, para o receber dessa nova pessoa. Ou, aliás, o que deveria ser a nova pessoa. Por quê? Porque a gente acredita que se a família não estiver preparada para receber, por mais que lá ele tenha recebido tudo que ele precisava, enfim, o suporte que ele precisava para ter essa mudança, se a família não estiver preparada, como eu disse, a própria família pode ser a causa da recaída novamente. Entende? Por isso que anda junto, cara. Entendeu? Por isso que a família e o usuário, eles têm que ter uma aliança. Entende? É difícil? Obviamente que é. Em muitos casos a família abandona. Mas dentro do processo, lógico que Jesus começa a fazer uma transformação. Né? E obviamente que existe uma restauração familiar, para que também possa haver o tratamento na família. Porque se não houver essa reconstrução familiar, eu não posso afirmar que a pessoa não vai mudar de vida, porque, como eu disse, depende muito mais dela do que outras pessoas, mas que a chance e a vulnerabilidade dessa pessoa não permanecer é muito grande, entende? Então precisa estar muito alinhado essa questão da família. Então a gente acredita nisso.
Pedro, vamos falar um pouquinho do dia a dia. Quais são os trabalhos? O que o dependente faz lá quando ele está internado? O dia a dia do dependente lá na casa de recuperação. Então, lá nós temos, né, os nossos cronogramas de atividades, e lá nós temos o toque de acordar, que é às 7 da manhã. Então a pessoa ela acorda às 7 da manhã e ela tem ali meia hora para fazer a sua higiene pessoal, enfim. E 7h30 bate o sinal novamente para o café da manhã. Entende? Então das 7h30 ali até as 8 é o café. Já vai sendo trabalhada a disciplina, né? Tem horário para tudo. Por isso que a gente é as 3 esferas que eu disse: disciplina, trabalho e espiritualidade. É as 3 caminhando junto já desde o início. E aí das 8 encerra o café e eles têm e das 8 ali até as 9, Roger, eles têm um devocional, que é um partilhar da palavra de Deus, que é onde é aplicado, né, estudos, entendeu? É aplicado devocionais para que já possa ter, entende? Porque assim, como eu disse que a grande maioria às vezes vem de famílias cristãs, mas nós também temos, se eu falei 80%, nós temos 20% que não conhece, entende? Não sabe o que é ter um devocional, talvez nunca ouviram uma mensagem de Jesus. Então é aplicado, né, esse devocional das 8 às 9 da manhã. E aí o que acontece? 9h30 às 11h30 é o que a gente chama de laboterapia, que é justamente o trabalho, que aí é dividido em grupos, cada grupo vai para um setor. Né? A gente tem o setor da limpeza, a gente tem o setor da roça, a gente tem o setor que cuida da hidroponia, que é o cultivo ali dos alfaces, tem o pessoal que vai cuidar dos porcos, enfim, existem várias atividades que justamente é o que é para manutenção da casa, da própria chácara. Então eles trabalham e, consequentemente, organizam o ambiente onde eles estão vivendo, entende? E aí 11h30 da manhã, como eu disse, aí 11h30 eles têm um período de higienização pessoal. Então eles vêm do trabalho, faz uma higienização, porque meio-dia bate o sinal novamente para o almoço. Entende? Aí eles sentam para almoçar, aí eles têm até 13h30, que é 1h30 da tarde, eles almoçam e têm até 1h30 para dar um descanso. Aí 1h30 eles retornam de novo até as 15h30, 3h30, na laboterapia de novo, no trabalho, fazendo as manutenções e as atividades que já são pré-estabelecidas para cada grupo ou para cada pessoa em específico. Aí, 3h30, eles têm o retorno. Aí eles têm o quê? Dessas 3h30 até 5h30, Roger, eles têm o horário deles de esporte, que é jogar um futebol, entende? Ir fazer uma academia. A gente tem uma academia lá improvisada, né? Mas dá para fazer. Então, cada um vai procurar algo para se distrair, para fazer uma atividade física. E aí, 5h30, encerra-se as atividades, vai para o banho. E aí existe um cronograma de atividades noturnas, que é os cultos que a gente chama. Né? As quintas-feiras à noite, os sábados à noite, os domingos de manhã. Né? Aí tem as visitas familiares, que é se eu não me engano, todo primeiro domingo do mês. O primeiro não, é no segundo domingo de cada mês, é os dias de visitas das famílias. E assim constitui o nosso cronograma diário. Né? Tem uma média de pessoas internadas lá, máximo, mínimo? Então, Roger, eu sou do tempo que, quando eu iniciei lá, a minha ida lá, há praticamente 7 anos e pouco atrás, eu sou da época que tinha quase 50 internos, entende? Hoje a gente varia muito. Tem mês que tem 28, tem meses que tem 38, 40, mas chegar a 50 internos, a gente não tem mais esse número. É sempre nessa faixa de 28 a 38, dificilmente passa desse número. Quem é que leva esses internos para lá, Pedro? Então, tem várias bases, né, Roger? A base maior é Curitiba.
né? Em Curitiba é a base maior onde vem mais pessoas, mas não só necessariamente de Curitiba, é pessoas do Brasil todo. Gente de outros estados, nós temos agora, inclusive, nós temos um paraguaio que está lá conosco, né? Que veio do Paraguai, que foi por intermédio de uma igreja que nós temos na fronteira, que fez a conexão, né? E enviou esse menino para cá. Então a gente tem gente de todo lugar do Brasil. Toda essa caminhada, eu tenho certeza que você conhece várias histórias de pessoas que se recuperaram. Enfim, conta para nós, compartilha com nós aí alguma dessas histórias. Isso é o mais importante, cara, de tudo. Assim, eu acho que em toda dificuldade tenha os seus momentos de paz, né, de alegria. E para mim, sem dúvida nenhuma, Roger, esse é o fruto do trabalho. É você poder ver a pessoa como ela chega e depois você ter o privilégio de ver como ela está saindo. E mais ainda, é poder acompanhar e ver a trajetória daquilo que Deus está fazendo e projetando para aquela pessoa. Então, assim, inúmeros casos, né, que eu vi de mudanças, mas, assim, quero citar um dos exemplos, né, de um menino, um amigo querido, que me lembra o dia que chegou lá, acabado, Roger. Assim, é triste de falar, mas a situação que o ser humano chega assim, é muito triste, Roger. Você olha assim, a pessoa está destruída. E iniciou o processo, né, tendo várias crises, né, Roger? Durante os primeiros meses, vontade de ir embora. Não, eu quero ir para casa, eu já estou bom. É o que acontece com todo mundo, né? Mas foi entendendo o processo, foi se submetendo, né? Foi se submetendo à liderança da casa. E alguns meses atrás eu tive a felicidade e a alegria de receber a gente conversa vários por mensagens, enfim. Eu tive a alegria de receber um áudio dele, contando uma experiência que ele viveu enquanto ele estava na casa de recuperação, né? E na ocasião, eu e a minha esposa sentimos no coração de levar uma camiseta nova para ele. E ele disse que naquele dia ele estava em crise, porque ele não tinha uma camiseta para vestir e tal. E a gente não sabia disso, Roger. Foi muito algo pontual de Deus, né? Por isso que eu falo que é isso que nos move, é isso que nos faz acreditar ainda mais no trabalho, porque a gente vê a mão de Deus. E aí ele me mandou esse áudio dizendo, cara, e nesse dia você chegou com a tua esposa com uma camiseta, e aí ele tirou quando ele fez o áudio para mim, ele tirou uma foto, ele estava vestindo a camiseta que a gente deu. E esse menino voltou para sua casa, né, restaurado, família restaurada, e hoje ele voltou para a base em Curitiba, começou a servir a base lá, começou a trabalhar lá, começou a enviar meninos para a casa de recuperação, ou seja, aquilo que ele recebeu, ele começou a proporcionar para outros, entende? E nesse áudio ele diz, cara, eu quero poder ter a alegria de receber você na nossa igreja, e hoje ele cuida de uma igreja dentro de uma favela lá em Curitiba. E ele fala, cara, eu quero poder receber você aqui para ministrar uma palavra para nós na nossa igreja. Ele fala na nossa igrejinha. E estamos aqui cuidando de uma igreja, cuidando, né, de pessoas. Então a gente vê, Roger, que tem solução, cara. A gente precisa acreditar, né? A gente precisa crer, acreditar em Deus, acreditar na pessoa. Porque é muito difícil, Roger, você acreditar num dependente químico. Porque por inúmeras vezes é a mesma conversa sempre. E às vezes é as mesmas mentiras, é as mesmas conversinhas, mas o que cabe a nós, que as Escrituras nos ensinam, é acreditar nas pessoas. Primeiro, acreditar na palavra de Deus. Então, se Jesus acreditou um dia em mim e acreditou um dia em você, Roger, quem somos nós para não acreditarmos nas pessoas? Então, a gente precisa acreditar e a gente precisa dizer para essas pessoas que tem solução, tem jeito. Tem solução sem Deus? Impossível, Roger. Eu confesso que por muitas vezes eu tentei encontrar solução, tentei encontrar uma fórmula para isso, porque, poxa, eu nunca usei droga, nunca bebi, nunca fumei,
e de repente caio dentro de uma casa de recuperação, cuidando de pessoas com problemas tão sérios, e eu dizia para Deus, cara, o que eu estou fazendo aqui? Até que um dia Deus me levou a refletir em algo, Roger, que eu quero compartilhar aqui, que Ele me fez um dia, eu estava ministrando na casa de recuperação, a casa lotada, e eu disse, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu lembro que eu estava em lágrimas, cara. E eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí, como se uma voz falasse ao meu ouvido, cara, você acha que existe diferença entre eles e você? E eu disse, não, eu sei que não tem diferença. Eu disse, mas o que eu estou fazendo aqui? Aí Deus começou a falar para mim, não existe diferença nenhuma entre vocês. A única diferença que existe, e aí foi o que me pegou. E aí eu carrego isso para a minha vida toda. Deus ministrou meu coração e Ele disse, a única diferença que existe de você que nunca usou droga para eles que estão aqui, é que o pecado deles é exposto. Todo mundo sabe que ele é um dependente químico, que ele usa droga, que ele é isso e aquilo. E o problema seu é que muitas das vezes o teu pecado é oculto. As pessoas não sabem. E aquilo me moeu, cara. Então, eu costumo dizer que nós precisamos acreditar nas pessoas. Porque o problema não é a droga, o problema é o pecado. E a gente só vence o pecado com Jesus, cara. E dá pra ver que você fala com um brilho nos olhos, você conta tudo isso com um brilho nos olhos, amigo. Cara, eu amo isso, cara. Porque eu tenho 2 filhos, Roger. E as pessoas, muitas das vezes, eu já ouvi pessoas dizer, cara, mas tem que tomar cuidado porque você tem filhos, né? E eu disse, sim, cara, eu tenho filhos. Mas você sabe que um dia talvez eles possam se envolver com drogas? E eu disse, sim, cara, a gente está sujeito a isso. Mas uma coisa ele não vai poder dizer, cara, não vai poder dizer que foi culpa minha. Foi uma escolha que ele tomou. Porque aonde eu vou, ele está junto comigo, na casa de recuperação, vai comigo, minha esposa vai comigo. Então, isso está sendo plantado no coração dele. Sabe por quê, Roger? Porque eu acredito que o meu filho ele tem um propósito de vida. Então, eu sei que Jesus vai levar ele para alguns lugares, talvez na escola, faculdade, aonde ele estiver. Talvez ele vai se deparar com pessoas que precisem de ajuda. E ele um dia vai lembrar, o meu pai cuidava desses caras. Ele vai poder exercer isso. E eu me emociono, Roger, porque eu vim de uma família, cara, que eu tinha tudo para dar errado, cara. Eu tinha tudo para ir para o mundo das drogas, para o mundo das... E Jesus me separou, cara. E hoje eu entendo que Ele não me separou para dizer que eu sou melhor, mas Ele me separou para que eu pudesse estender a mão e ajudar, e acreditar nas pessoas, e dizer que existe um mundo melhor para elas. Embora as pessoas estejam apontando os dedos, Jesus está com as mãos estendidas para dizer, tem jeito, tem solução. E cabe a nós acreditar, cara, e investir nisso, né? Porque é uma área que é pouco falado, Roger, mas que é uma das áreas que mais afeta, principalmente as igrejas, e a gente não sabe. Entende? Tem muitas pessoas que às vezes estão dentro da igreja e passam por situações como essa e talvez não tenham suporte para isso. Então, eu acredito muito que Deus tem nos levantado para isso, para cuidar desse tipo de pessoa e poder apresentar um Jesus que pode mudar todas as coisas. Para os nossos amigos que estão nos assistindo, para a gente encerrar agora, Pedro, e ouviram essa tua história, contaram, talvez até se inspiraram, poxa, eu quero ir lá conhecer a casa, eu quero levar uma palavra, enfim, como é que eles fazem? Cara, é só nos procurar, é só, né, quem não me conhece, talvez não tenha o meu contato, né, pode estar vindo até aqui na igreja mesmo, pegar o meu contato com o pessoal, me manda uma mensagem, diga, olha, eu quero poder ir um dia com você conhecer o trabalho, com maior satisfação a gente vai te levar junto, né, se você quiser ministrar uma palavra, a gente vai dar oportunidade para você, mas o maior intuito nosso é que você conheça o nosso trabalho, esteja junto, e eu tenho certeza que você vai ser impactado, você vai se envolver e vai querer servir mais vezes, porque é um trabalho que é muito lindo, né? Se a gente pudesse trazer pessoas aqui para poder falar do que a gente vive lá, é muito especial. Então, se você que tem vontade de participar, nos procure, cara. A gente está de portas abertas para receber você e mais do que isso, a gente precisa de você, tá bom? Então nos procure, nos mande uma mensagem, né? Diga, olha, eu quero participar e eu quero poder te levar lá e te proporcionar um tempo especial para que você possa olhar para os teus irmãos lá e poder dizer, puxa, eu faço parte disso e eu posso ser uma mão aqui para alguém que talvez não tenha mão, eu posso ser uma voz aqui para alguém que talvez está sem voz e vai ser muito útil
a sua mão e a sua força para nós. Pedro, obrigado. Não dá para pegar na mão agora, né? Se quiser conversar com o Pedro, ele chama você para tomar um cafezinho, né, Pedro? Tem um lugar bem especial que ele conhece. É isso mesmo, gente. Foi uma Pedro, alegria. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Roger. Obrigado de coração mesmo. Você que nos ouviu, que Deus te abençoe, tá? Que Deus guarde você, a sua casa, a sua família. E lembre-se, o Senhor é contigo, tá? O Senhor não esqueceu de você, o Senhor tem olhado para a sua vida, para a sua casa. Então, não deixe de acreditar. Talvez o cenário que você esteja vivendo, talvez você que está nos ouvindo, talvez tenha familiares, amigos, talvez até filhos que estão envolvidos nas drogas, mas eu quero te dizer que Deus pode transformar a vida dos seus filhos, dos seus amigos, e nos procure. A gente quer poder te ajudar e servi-los, tá bom? E você, muito obrigado por passar esse tempo com a gente aqui no podcast Central BPC, que volta na próxima semana. Tchau, tchau.